Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Bom, hoje nós vamos iniciar o estudo, do Evangelho segundo escreveu Lucas. Então, se vocês quiserem já abrir a Bíblia aí, no Evangelho segundo escreveu Lucas, e no nosso livro didático aqui, deixa eu confirmar só a página especificamente. Eu acho que eu recomendei para que vocês lessem as páginas. Chegaram a ler? Eu comecei, mas não terminei. Ainda não tudo, mas se puder termine, porque só esse conteúdo lido aqui, ele já vai contribuir bastante, Nossa, Muito, minha amada? assim, eu não tinha muito tempo, mas é muito forte. É muito bom. O material didático, ele tem essa proposta já de trazer para vocês o entendimento, luz, e a gente se reúne. A ideia é essa, que vocês leiam, as páginas lá que eu recomendo na semana, façam as anotações de vocês, as dúvidas, os comentários, e tragam para cá, para a sala de aula. E falam: professor, eu li sim, e eu tenho essa e essa dúvida. E a gente colhe então essas dúvidas de vocês, comentários, e a gente vai trabalhando aqui. Seria interessante, juntar aquilo que vocês leram, vocês estudaram, o comentário de vocês e aquilo que eu trago também, a gente juntar isso, pensarmos juntos e construirmos juntos a aula. O interessante é isso, porque o cara fica falando aqui 1 hora, vocês dormem aí, fica meio assim, mas quando vocês participam e a gente constrói juntos a aula, é muito bom, enriquece mais, Essa é a proposta, essa é a minha proposta de curso, que a gente pense junto, tá bom? É coisa boa, bênção. Então vamos lá. Evangelho de Lucas, a partir da página 81 do nosso livro didático, e a gente vai estudar hoje então esse Evangelho segundo escreveu Lucas, Lucas não era apóstolo, tá? Não era um discípulo de Jesus, como foi Mateus, por exemplo. Mateus foi um dos que foram chamados por Jesus, Marcos a gente estudou na aula passada, um jovem, ele teve a influência de Pedro, sim, aí sim é apóstolo, Inclusive ele colhe informações de Pedro para escrever o conteúdo que ele escreve no Evangelho de Marcos. Lucas, ele é diferente dos dois. Lucas, inclusive, é o único autor da Bíblia, a gente não está falando nem só dos Evangelhos nem do Novo Testamento, é o único autor de toda a Bíblia que não é judeu. Ele é gentil, A Bíblia usa esse termo para aquele que não é, todo que não é judeu é gentil, Então Lucas, ele tem essa origem que não é hebraica, que não é judia, Para a gente conhecer um pouquinho mais do autor, então já estou falando aqui, o autor é Lucas, tá? Manter aquele padrãozinho nosso lá de estudar e fazer essas anotações, Quem escreveu, qual é o tema, quando. Então, quem escreveu? Lucas. Ele é conhecido como um médico amado. Eu separei aqui 3 textos para a gente ter informações aí do Lucas. O primeiro é 2 Timóteo, o primeiro texto é 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 11. E aí só para a gente ter algumas informações do Lucas aqui, e depois a gente já entra no Evangelho, nos conteúdos. Então, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 11, Paulo vai falar a respeito dele, trazer uma pequena informação, para a gente é útil aqui, Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, aqui no final da vida de Paulo, lá no finalzinho, já velho, Lucas, ele anda com Paulo também nesse período e estava com ele na prisão aqui. Lucas, inclusive, foi muito útil para Paulo porque ele era médico. Porque o que Paulo apanhou, ossos quebrados e hematomas, um médico era muito bem-vindo, Um médico particular
Então, olha só como Deus providencia as coisas, né? Então, Lucas foi de fato uma providência de Deus para o apóstolo Paulo, né? Então, era um dos companheiros, um dos cooperadores do apóstolo Paulo. Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 14. Colossenses 4 e 14, também epístola escrita por Paulo, vai trazer outra informação aqui, ó. 4 e 14, e aqui a gente descobre que ele era médico, né? Saudai-vos Lucas, um médico amado, e Demas, que era outra pessoa. Então aqui a gente descobre, ó, que ele era médico, inclusive um médico amado, querido, né? Como é peculiar daqueles que, teoricamente, né, a gente está falando, que fazem medicina, porque gostam de cuidar de pessoas, né? É uma pessoa amável. Então Lucas, e além disso ainda era cristão, né? Então entende muito mais aí a questão do cuidado do ser humano. Então Colossenses 4,14 vai trazer essa informação. E a última referência aqui é Filemão, verso de número 24. Vocês sabem que tem essa epístola chamada de Filemão, né? Ela é tão pouco lida, né, na Bíblia, e até teve um tempo aí que estava uma febre, que era um tal de Pokémon, lembra? Para achar o Pokémon, né? Acha o Pokémon. Aí o irmão disse assim, achar Pokémon é fácil, quero ver achar Filemão, que o povo não sabia achar. Está lá no Novo Testamento. Exato. Na verdade, Filemão, ele é o Senhor, né? Ele é um Senhor. Isso. Onésimo, que é o escravo, né? Então, Filemão é um senhor de escravos. Aliás, não é um senhor de escravos. Ele era uma pessoa que tinha lá suas posses, e naquele tempo, né, tinha-se aí, como infelizmente até século XIX, aí, 1888 no Brasil, que foi abolida, né, a escravatura oficial. Depois continuou uma outra escravatura, né, mas até pouco tempo atrás, infelizmente nós temos até hoje, né, escravos, trabalho escravo, enfim. Mas nessa época, então havia, quem vai acabando com a escravidão, na verdade, são os cristãos, né? E é interessante aqui, no verso de número 24, né, capítulo único, não tem outro capítulo, verso 24, Paulo vai trazer também, como um dos seus cooperadores, o Lucas, ó, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, por esses 3 textos aqui, a gente tem informação sobre o autor deste evangelho, né? Lucas, o médico amado. Qual é o tema que ele escreve? Só para fazer uma breve recapitulação, coisa rápida, para a gente ver se não fugiu da mente as informações. Quem escreve Mateus é o próprio Mateus, ele escreve para um público que são judeus, vocês lembram disso? Não? Então, vamos refrescar a memória. Escreve para os judeus. Qual é o tema, né? O que Mateus quer destacar em Jesus? Que ele é aquele Messias que os judeus estavam esperando. Então, ele é o Messias, o prometido, né? O rei que viria, a semelhança de Davi. Então, Mateus escreve para os judeus e apresenta Jesus como o Messias, o rei, né? O Messias, o ungido de Deus, seria enviado. Marcos escreve para os romanos, né? Para os gentios e para esse público, os romanos convertidos. Ele apresenta Jesus, então, como o filho, servo, né? O filho de Deus, o próprio Deus. Ele é o próprio Deus, mas é o servo. Lucas, ele então apresenta Jesus como o Salvador divino humano, o Salvador divino humano. Olha só, então ele escreve para os gregos, né? O público dele são os gregos. A gente vai ver que na verdade ele escreve para uma pessoa específica, mas abrangendo aí essa mentalidade, né? E esse público que eram os gregos, tá? Ou seja, aqueles que tinham como conceito de mundo, cosmovisão que a gente chama, eles tinham na verdade aquela mentalidade que eles buscavam a sabedoria. Os gregos que trazem isso para a humanidade, essa contribuição, né? Os filósofos, só lembrar dos filósofos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, acho que é essa a sequência, né? Na história. Então eles buscam o que? A sabedoria, a perfeição. Tanto é que a gente vê aquelas esculturas, essa questão de estética que a gente vê no mundo hoje, né? Essa febre de estética, os gregos, isso aí, eles já davam muita atenção. Tanto é que a gente vê aquelas estátuas, aqueles homens másculos, né? Eu digo bombado, aquela perfeição escultural, rostos de homens quase que traços femininos e tão delicados, né? Que tinham e tal.
Então, só para a gente entender mais ou menos aí esse público aí que são os gregos, tá? Ele apresenta Jesus então como Salvador, o Deus homem. Lembra da mitologia grega também? A gente aprendeu na escola alguma coisinha assim, e até por muitos filmes aí. Aqueles deuses que eles se assemelhavam a homens, e homens que eram quase deuses, que eram semideuses, né? Existiam os deuses, e você tinha os semideuses, e aí você tinha os homens, os humanos. Então os gregos dividiam nessa compreensão aí, né? A existência e tudo mais. Então o Lucas, ele vem apresentando para esse público que tem a mente formada dessa forma, que Jesus é esse salvador, né, do homem, porque o homem precisava de salvação. E é interessante, a gente vai ver aqui, fazer um paralelo com Mateus, como que ele apresenta Jesus bem no início, né? Então o Evangelho segundo Lucas é o primeiro dos livros endereçado a um certo Teófilo. Vamos lá para Lucas capítulo 1. Por que a gente fala que é o primeiro dos dois livros? Qual é o outro livro? Atos, né? Coisa boa, né? Memória boa. Não sei se é a memória do papel, porque a memória do papel não falha. Anotou, fica aí. Tá vendo como é importante anotar, né? Lucas escreve então para a igreja, né? Ele escreve para os gregos, e ele escreve falando de Jesus e falando também da igreja. Então, falando de Jesus é o Lucas, e falando a respeito da igreja é Atos. A gente tem como o livro Lucas Atos, né? É o mesmo autor, inclusive para a mesma pessoa que ele endereça, tá? Então, Lucas capítulo 1, versículo de número 3, ele diz assim, ó: pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Teófilo é um nome, tá? Por sua ordem, havendo-lhe já informado minuciosamente tudo desde o princípio. Então, Teófilo, o nome Teófilo significa amigo de Deus, Teófilos, né? Teófilo, amigo de Deus. Mas era um homem que nessa ocasião, dizem os comentaristas, que socialmente era uma pessoa de importância, porque o tratamento que o Lucas dá é para uma pessoa que tem proeminência na sociedade, né? Ó excelentíssimo Teófilo. Como a gente trata, por exemplo, os juízes, né? Ó excelentíssimo, meritíssimo, não tem, né? Então a gente usa esses termos socialmente para se referir a pessoas que têm importância na sociedade. Então aqui, quando Lucas vai escrever a respeito de Jesus, então ele fala do verso 1 ao 4, qual é a intenção dele? Porque muitos tentaram escrever a respeito de Jesus. Ele pesquisou, como um historiador que ele era, Lucas, ele pesquisa, ele entrevista, ele vai de fato saber quem era Jesus, ele consulta Mateus e consulta Marcos, eu estou falando dos escritos, né? Então é esse terceiro evangelho de fato que é escrito, e ele vai colher informações, só que ele é o mais completo dos três, tá? Então ele é aquele que se preocupa mesmo, pesquisa, né? Uma pessoa inclusive muito mais capacitada intelectualmente do que Marcos e do que Lucas, do que Mateus, né? O Lucas, tá? Então ele faz essa pesquisa, ele se pôs em ordem, ele escreve tudo cronologicamente, ele fala desde o nascimento de Jesus até a morte e ressurreição, enfim. E aí em Atos capítulo 1, verso 1, ó, que é o segundo livro dele, né? Atos capítulo 1, versículo de número 1, tem uma curiosidade aqui, não sei se eu já falei para vocês na aula introdutória, mas eu quero trazer essa observação aqui. Então, Atos 1 e 1 diz assim: fiz o primeiro tratado, o primeiro escrito, o primeiro livro, qual foi? O Lucas, né? Então, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, olha aí, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então, aí ele vai falar agora do segundo tratado, do segundo livro, para esse mesmo amigo dele que é o Teófilo. Mas percebam que aqui ele já não trata mais o excelentíssimo Teófilo, né? Apenas de Teófilo. Possivelmente o Teófilo, aquele homem importante, amigo dele de alguma maneira, ele trata com todo esse respeito, né, social e tal. Talvez ele já tenha se convertido aqui. Então ouviu lá de Lucas quem era Jesus, o que ele ensinou e tudo mais, o que ele fez. Talvez ele tenha se convertido. E quando ele vai então escrever o segundo livro, que é o Atos, para o Teófilo, ele já não chama mais de excelentíssimo, aquela formalidade toda. Ele apenas fala Teófilo, ou seja, um irmão, né? É interessante, se de fato isso é verdade, acredito que seja, faz sentido para mim,
né? É interessante que aqui a Bíblia já vai nos ensinando que esse tratamento nosso deve ser de igual para igual. Então, assim, fora da igreja, entre aspas, fora da igreja, né, os tratamentos que tem sociais, a pessoa pode ser quem for, mas quando a gente fala de família da fé, todos somos irmãos iguais e não tem essa questão de superior. Infelizmente, dentro de igrejas, às vezes a gente, né, ensina isso que o Evangelho reprova, ou seja, essa hierarquia onde alguns são maiores e outros são menores, né? E a gente percebe que o Evangelho ensinado por esses homens aqui, que é o ensino de Jesus, é na verdade o contrário, né? É uma hierarquia invertida. Quem quer ser o maior, seja o menor. Quem quer ser o primeiro, seja o último. Quem quer ser o mais importante, sirva mais. Olha só que coisa interessante. Então, a gente, só por esses detalhes aqui, a gente vai percebendo qual era a mentalidade desses irmãos, o que o Evangelho ensinava, né? E para nós pretende ensinar da mesma forma, tá? Então, é por isso que esses evangelhos aqui, quando a gente estuda, e a importância de estudar, a gente vai percebendo isso. Na leitura corrida, a gente nunca percebe isso, né? A gente vai percebendo aqui, nesses detalhes, o ensino. E são nos detalhes que está, irmãos, a iluminação do entendimento da palavra de Deus. São nos detalhes. É isso que a gente precisa saber. Aliás, as mulheres sabem melhor do que os homens que os detalhes fazem uma diferença enorme. Né? Eu sei que é. Então vamos lá. Lucas é o único autor não judeu, como eu disse, da Bíblia. Ele escreve a fim de suprir a necessidade da igreja gentia, né? De um relato completo do começo do cristianismo, né? E tem duas partes. Então, o nascimento, em Lucas, ele fala sobre o nascimento, vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Olha só, esse é o Evangelho de Lucas. Então, ele fala sobre o nascimento de Jesus, sobre a vida de Jesus, o ministério de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus. Ele escreve aí o Lucas. Quando a gente vai aqui em Lucas, capítulo de número 3, a gente vai perceber isso, tá? Mas antes que eu vá aqui, eu quero passar para vocês outra informação, só para vocês anotarem aí, fica mais didático, tá? Então, o primeiro livro é Lucas e ele fala então sobre a vida de Jesus em todos esses pontos que eu falei. E aí ele escreve então para a igreja, né, a respeito do derramamento do Espírito em Jerusalém, o desenvolvimento da igreja primitiva, que é o Atos dos Apóstolos, tá? Qual é o propósito deste Evangelho de Lucas? É proporcionar aos gentios um registro completo e exato de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar até o dia que foi recebido em cima, que é o Atos que a gente leu, né? Só estou aqui, né, narrando o que a gente já leu lá, verso 1 e o verso 2, para ser mais completo de Atos, que ele diz: eu me propus a ensinar ou relatar minuciosamente tudo que Jesus não só começou a ensinar, mas também a fazer, até o dia que ele ascendeu ao céu. Então esse é o propósito desse evangelho aqui, esse registro completo. É o evangelho mais completo que tem, tá? Até dos 4, eu posso dizer. Como a gente está estudando os 3 aqui, né? Nessa questão mais de semelhanças, então assim, a gente pega Mateus, pega Marcos, Lucas tem, por exemplo, 13 parábolas que não contém nem Mateus e nem Marcos. Você vai lá em Marcos, tem uma parábola que de repente tem em Mateus, uma em Mateus que tem em Marcos, uma que tem nos dois tem em Lucas, né? Mas em Lucas tem 13 parábolas que não contém nem Marcos e nem Lucas, meu Deus, e nem Mateus e nem Marcos. É muita gente aqui também, eu estou confundindo todo mundo aqui. Lucas é o que nós estamos estudando. Quando a gente estuda, a gente sempre, porque a mente, né, está sempre nos outros dois, né? Então, mas Lucas é o mais completo, tem 13 parábolas, e a gente vai ver o porquê que ele relata tantas, porquê que ele dá tanta importância a registrar as parábolas de Jesus. Que importância tem as parábolas? A gente vai ver daqui um pouquinho, tá bom? Antes do recreio. Capítulo 9, só para exemplificar aqui que é mais completo de fato o Evangelho de Lucas. Capítulo 9, verso 23, dando esse exemplo aqui, depois eu vou pegar outro capítulo para vocês. Capítulo 9 de Lucas, verso 23, diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Veja só, vou pegar essa mesma passagem lá em Mateus. Então ela está em Mateus também, no capítulo 16, a partir do 24, né? Mateus 16,
versículo de número 24, a mesma passagem, só para a gente perceber e comparar, né? Como que ele é bem mais detalhista do que o outro. Então, Mateus 16 e 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Marcos capítulo 8. Vamos lá, Marcos 8, a partir do 34. Marcos 8 e 34, mesma passagem que Jesus ensinou. Então, bora lá. Diz assim: e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vocês conseguiram identificar alguma diferença de Lucas para os dois? Os dois, o Mateus e Marcos, as mesmas expressões, as mesmas palavras. Há um detalhe aqui em Lucas que não tem nos outros dois. Se conseguiram, falem, senão eu falo. Ó, o detalhezinho está aqui, ó. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? E tome cada dia. Essa cada dia não tem nos outros dois. Mas essa é a fala completa de Jesus, né? Percebam como ele é muito mais minucioso, muito mais, né, detalhista do que os outros dois. Mateus capítulo de número 7, versos 7 ao 11. Então, Mateus capítulo 7, versos 7 até o 11. Esse texto, inclusive, é bem pregado, bem exposto, bem falado, né? Pelo que eu ouço por aí, nas minhas andanças. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pães, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Olha só, inclusive, amados, quando que eles pregam, ensinam, enfim, estão expondo esse texto, eles pegam esse texto aqui e às vezes dá até a aplicação errada, que não tem nada a ver. Porque depois de ler esse texto, o que falam? Olha, tá vendo o que a Bíblia diz? Se a gente insistir, perseverar, né? Pedir, bater, buscar, Deus vai nos conceder, vai nos dar e tudo mais. Porque se nós somos gente ruim e a gente tem um filho que pede alguma coisa e a gente dá, imagina Deus. Não é mais ou menos essa fala, essa conversa que tem? Né? Vocês ouviram mais ou menos por aí então ainda bem que eu não estou tão errado na minha observação. É isso aí. Então olha só que qual é o problema de falar isso? É que Jesus não falou isso. Isso é uma interpretação e uma aplicação que se fala. Muitas vezes somente porque pegou esse texto que não está completo. Lembra que nós falamos, quando a gente estuda os evangelhos sinóticos, a gente estudou Mateus, se tem o texto em Marcos a gente precisa ler lá, se tem em Lucas a gente precisa ler lá, porque eles se completam. O que um omite, né, o outro traz como informação de acréscimo. Eu não sei se eu falei para vocês, por exemplo, quando o Mateus diz que o centurião foi até Jesus, e aí Marcos diz que foi os servos, e aí quando um evangelista diz que quando Jesus estava entrando em Jericó, o outro diz que ele estava saindo de Jericó, e que aquele que diz ainda que à beira do caminho tinha 2 cegos, e o outro diz que tinha um só. Eu falei isso para vocês? Não. Isso, que tá lá, depois vocês assistam lá o vídeo, mas está lá sim. Mas qualquer coisa depois eu passo os versículos para vocês, tá? Só para exemplificar aqui, para perceber como, olha só. Então, calma aí, quem está certo e quem está errado? Não, está todo mundo certo. É que são os relatos de pessoas diferentes e elas decidem, né, enfatizar tal coisa e omitir outra. Então, são relatos, todos eles estão certos. Só que essa importância de estudarmos os 3, né, juntos, porque eles se completam. Então, aqui é um exemplo. E olha o perigo, porque eu falo, André, e se eu quero estudar um só? Não, tudo bem. O problema é esse, que às vezes você vai interpretar a partir de um texto que não está completo. E aí pode interpretar aquilo que não tem nada a ver. E Deus não tem compromisso daquilo que eu falo, e sim do que Ele disse. E tem muita coisa que eu falo que Deus não disse. Deus não tem compromisso com o que eu falo, e sim aquilo que Ele disse, que necessariamente não é o que eu falo.
não é? Aí a gente vai então para Lucas, capítulo 1, que a gente está falando que o Lucas é mais completo, ele traz esse texto de uma forma mais completa. Capítulo 11, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, a partir do versículo de número 9 até o 13, tá? Então, Lucas capítulo de número 11, verso 9 em diante. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também lhe pedir um ovo, lá não tem ovo, tá vendo? Lhe dará um escorpião? Que isso aqui nem é o mais importante, né? Mas veja só como ele traz mais conteúdo mesmo. O verso 13, que não tem lá, o verso 13 não contém lá, né? No Mateus, é o que vai dar a interpretação correta do que Jesus está dizendo. Então eu não posso pegar aquele texto lá do Mateus 7 e dizer, está vendo? Ó, se você pedir e orar, Deus vai te dar saúde, vai te dar um salário melhor, vai te dar carro, vai te dar não sei o quê. Porque essa às vezes é a aplicação que se faz, né? Mas o problema é esse, o texto, se Jesus não disse isso, como que a gente pode afirmar uma coisa que Jesus não disse? Fica por nossa própria conta e risco, né? E Deus fala, não, eu não tenho compromisso, nada aí não, você que está falando, você se vira para cumprir isso aí na vida deles. Verso 13, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Qual é a promessa que Deus garante? Que se nós pedirmos e insistirmos, é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Aí é infalível, amados. Vocês percebem a importância, então, né, de estudarmos esses três evangelhos, e como Lucas, ele sempre vem trazendo esses detalhes, sempre vem trazendo mais informações do que os outros. Então, de fato, é o evangelho mais completo que tem, né? Ele remonta a genealogia de Jesus, e a gente vai lá para o capítulo 3 de Lucas. Ele remonta a genealogia de Jesus até Adão, e não até Abraão, como, por exemplo, faz o Mateus, né? A gente vai ver lá. Ele quis apresentar Jesus como Salvador divino humano para todos os descendentes de Adão. Olha só. É interessante que quando a gente pega lá o Mateus capítulo 1, começa lá, este é o livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Aí ele começa então falando, né? Abraão que gera fulano, que gera ciclano, até chegar em Jesus. E aqui, em Lucas capítulo 3, inclusive é o contrário, né? Enquanto lá começa de Abraão até Jesus, ele começa aqui, no caso de Jesus, até Adão. Ele faz uma inversão, né? Porque, na verdade, para os gregos, eles faziam isso, pegava daqui até a origem, né? O judeu, não, ele pega da origem e vai até ele. Só para a gente entender como que funciona a cabeça das pessoas e como eles entendiam, né? Como pensava o público deles. Olha, outra lição que eu acho interessante até a gente pensar aqui. Quando a gente vai se comunicar ou comunicar o evangelho a uma pessoa, a um público, a gente precisa conhecer. Para conhecer, né, para comunicar de uma maneira até eficaz. E assim, amados, não tem jeito. Hoje ainda tem culturas, tem pessoas que pensam totalmente, tem parâmetros, tem referências diferentes. Por exemplo, quando a gente fala de futuro, para que direção a gente projeta isso? O futuro está para onde? Para frente. Não é uma coisa para lá? Isso é lógico, André. Futuro, para frente, a gente vai chegar lá, a gente está andando para o futuro, para frente. E onde está o passado? Para trás. Quando a gente pega os orientais, eu estou falando hoje, não estou falando de um tempo longínquo, estou falando hoje. O conceito que tem na cabeça dos orientais. O futuro, a direção para eles é para trás. Por quê? Porque o futuro é aquilo que a gente não conhece, é o desconhecido, é o que está atrás de mim, eu não vejo. E o que é o passado para mim? É o que está na minha frente, porque é o que eu já vivi. Olha como funciona a cabeça. O conceito não é um negócio engraçado, amados, né? Então, assim, eles estão certos? Estão certos. É a referência que eles têm, a maneira que eles têm de enxergar o mundo e de pensar. E nós também estamos certos, porque é assim que a gente pensa. Então, nesse caso, não tem nem certo nem errado, todos estão certos. Mas quando a gente vai comunicar o evangelho, a gente precisa entender
né, a cabeça. Então eles conheciam. Então Lucas, ele vai falar de Jesus, olha, verso 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, né, que era filho de José. Então ele vai falando aqui, ó, esse lado humano, inclusive de Jesus, né, que ele tinha 30 anos, era filho de José, como as pessoas sabiam, né, e aceitavam que era mesmo filho de José. Porém, ele vai falar que Jesus, ele nasceu lá no capítulo 1, capítulo 2, como que Jesus nasceu? Jesus nasce pela ação miraculosa de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Ou seja, José não era o pai biológico dele. Jesus não tem origem humana. Jesus não tem esperma humano. Não foi um sêmen humano que gerou Jesus. Olha que coisa interessante. Adão, ele não é, aliás, Jesus não é da mesma natureza do Adão. Ele é o ser humano, um ser humano. Inclusive o capítulo 2, Lucas, verso 52, vai dizer, né, nessa apresentação de Jesus como sendo homem, vai falar que ele teve todos os processos naturais do ser humano. Então 2:52 de Lucas, ele vai falar: e Jesus crescia em sabedoria, em estatura, né, em graça para com Deus e para com os homens. Aí tinha uns 12 anos mais ou menos, e ele relata isso aí. Então Jesus teve o seu processo natural, como qualquer um ser humano, biologicamente cresceu, teve que aprender a andar, a falar. Imagina, amados, um negócio desse, amadas, né? Deus, o próprio Deus, ele se reduziu, né? Ele se esvaziou, ele se sujeitou à mente de um recém-nascido. Dá para imaginar um negócio desse? Ele está falando do Criador, dos céus e da terra, do universo, o autoexistente, o autossuficiente, aquele que sempre existiu. Imagina na fragilidade de um recém-nascido, de um bebê, sendo confiado a um casal simples, José e Maria, numa cidadezinha lá bem pequena, Belém. Já pensou? Olha o que Lucas está mostrando aqui. Esse Deus, esse Criador, esse Todo-Poderoso se fez um ser humano, se fez igual a nós, um bebê de colo, teve que ser cuidado, sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, teve sono, sentiu solidão. Olha só, amados, os sentimentos que carregou de desprezo dos outros, ficou triste, né? Aquele que só fez o bem, mas recebeu em troca o mal dos homens. Esse Jesus, inclusive, que tomou o nosso lugar, né? A cruz que era para nós, a sepultura que era para nós. Então Lucas, ele vai relatando para esses gregos. Ele é a sabedoria de Deus. Esse é o próprio Deus Todo-Poderoso que se fez igual a nós, ser humano. Como não amar um Deus desse? Como não aceitar um Deus que se sacrifica dessa forma, se humilha dessa forma, se esvazia da sua glória, da sua majestade, da sua santidade? Como você não reconhecer esse Deus como o Deus digno de ser adorado e servido, que Ele é criador de todas as coisas, mas vem aqui e se reduz a um ser humano como nós? Veja só, amados, se os irmãos pentecostais tivessem vindo na aula hoje, ia até falar glória a Deus agora. Né? Então, a gente percebe aqui, ó, no verso 38 do capítulo 3 que nós estamos, o verso 38, ele acaba lá, essa genealogia estou falando, né? Ele acaba lá então em Deus, inclusive, né? Nem Adão, ó, né? Que fulano nasceu de fulano e tal. Então no verso 38, Cainã, né? Veio de Enos, Enos veio de Sete, Sete veio de Adão e Adão veio de Deus. Então ele traça uma genealogia, né? Até o Adão que ele quer apresentar. Jesus é esse que veio da descendência de Adão, no sentido que foi um ser humano e para salvar todos. Não é só os judeus, que Mateus então ele se preocupa com isso, né? Ó, ele é descendente de Abraão. Inclusive lá é interessante que ele fala assim em Mateus capítulo 1, verso número 2, se não me falha a memória, né? Então essas são as genealogias de Jesus Cristo, não é o verso 1 mesmo. Filho de Abraão, filho de Davi. Mas é interessante porque filho de Davi, filho de Abraão, não é isso? Vamos confundir, não sei, vamos ver lá. Vamos voltar aqui que fugiu da mente. Ah, tá. Então Mateus 1:1.
livro de geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É a ordem que eu quero confirmar aqui. Então, se é genealogia, tem que ser um negócio sequencial, né? Por que ele diz que é filho de Davi e depois é filho de Abraão? Se Abraão vem antes. Olha que coisa interessante, né? Então, aqui ele quer mostrar, esse rei que vocês esperam a semelhança de Davi, ele é filho de Davi, só que é filho de Abraão. E ele coloca aqui as figuras principais do judaísmo, né? O Davi e o Abraão. Lucas não tem essa preocupação, não faz isso. E é interessante aqui que, embora os milagres ocupem lugar de destaque no registro de Lucas, sobre o ministério de Jesus na Galileia, o enfoque principal do Lucas, né, consiste nos ensinos e parábolas de Jesus, como eu disse para vocês, durante esse extenso ministério a caminho de Jerusalém. Então, do capítulo 9, depois se vocês quiserem estudar, tá? Do capítulo 9, verso 51, até o capítulo 19 e verso 27, ele vai falar então, vai dar destaque, vai narrar as parábolas de Jesus, tá? Então ele não é como Marcos. Lembra Marcos? Desde o capítulo 1, fogo puro, né? Cura de leproso, expulsão de demônio, cura de paralítico, anda por cima das águas, dá ordem ao vento, o mar, aquela coisa toda que o pentecostal gosta demais, né? Os milagres de Jesus, sobrenatural, poder, aquela intensidade toda. Marcos faz isso. Lucas não se preocupa com isso, porque Marcos tem em mente o romano, que era aquele que tinha o poder na mão. Então Jesus é o poderoso, controla tudo e todos. Agora Lucas não. Lucas vai dar ênfase ao ensino. Olha como é interessante, porque os gregos se interessavam pelo conhecimento, pela intelectualidade, pela sabedoria, e ele vai mostrar os ensinos de Jesus pelas parábolas que Jesus conta. Irmãos, as parábolas de Jesus até hoje são estudadas como um método didático fantástico de ensino. É um negócio impressionante. É tão simples, por um lado, que uma criança, sinceramente, ouvindo Jesus, conseguia entender, porque ele falava das coisas mais básicas da vida, não é? A mulher que colocou lá 3 medidas de fermento lá no bolo, né? A outra mulher que perdeu alguma coisa dentro de casa e acendeu a lâmpada, varreu e tal, a dracma perdida, né? São coisas tão práticas, tão básicas do dia a dia deles, era o dia a dia deles. Então ele comunicava uma simplicidade extraordinária, mas ao mesmo tempo, porque o que são as parábolas? Parábola quer dizer isso, né? Comparação, paralelo, né? Parábola, então comparação. Ele pegava essas coisas do cotidiano, terrenas, e comparava com as verdades celestiais e eternas, essa profundidade. Então ele aplicava isso na vida das pessoas. Então, ao mesmo tempo que uma criança entendia, se parasse para ouvir mesmo Jesus, confundia muitos daqueles que se diziam sábios, porque eles buscavam o quê? Buscavam uma coisa assim extraordinária. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo de número 1, né, verso 18 em diante, diz assim: nós somos salvos pela loucura da pregação. Os judeus buscam sinais, né? Os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo, Jesus Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus para todo aquele que crê. Olha que coisa interessante. Então essas parábolas de Jesus, elas tinham essa finalidade. Ele só começa a contar parábolas a partir do seu último ano do ministério. Ele teve 3 anos e meio mais ou menos de ministério, e 33 anos que ele começou, aliás, 30 anos que ele começou, que nós lemos aqui em Lucas, capítulo 3, 33 anos e meio é que ele é crucificado e morto. Então, 3 anos, né? No terceiro ano, ou seja, o último ano, que ele começa a contar por parábolas. Antes disso, não. As multidões seguindo, aquela coisa toda, ele ensinava, claro, sempre ensinou, mas o método de parábolas, não. Parábolas, por quê? Tem um motivo, né? A gente só tem uma exceção de uma parábola de Jesus que é antes desse período, que é o Lucas 7, tá? Então, Lucas capítulo 7 é a única parábola que Jesus conta, o Lucas registra, né? Que ele fala aqui uma parábola, mas é a única, tá? Não era o método de Jesus. Então, contou essa aqui de uma maneira muito pontual mesmo, sazonal, e segue depois seu ministério sem usar esse método didático, né? Inclusive, irmãos, em hermenêutica que a gente vai estudar isso com mais detalhe, né? Esse relato aqui não é o mesmo essa mulher não é a mesma de João capítulo 11, por exemplo, tá? Enxuga os pés de Jesus,
chora lá, molha os pés de Jesus com as lágrimas, enxuga o cabelo, derrama um vaso de alabastro. Não é a mesma, essa aqui é diferente dos outros, tá? A gente estuda isso em hermenêutica, só para deixar vocês um pouco curiosos aí, ou curiosas a respeito disso. Mas com exceção disso, então a partir do capítulo 9, que é o terceiro ano do ministério de Jesus, que ele vai falar das parábolas. As parábolas Jesus usou para fazer uma triagem, para peneirar o povo, porque um monte seguia, a multidão, mas por motivos errados. Jesus curava, multiplicava a comida do povo, quem não queria, né? Um salvador desse. E hoje não é diferente, né? Então hoje a gente vê uma multidão muitas vezes em igrejas, porque as mensagens são essas: Deus vai te prosperar, vai fazer de você um homem, uma mulher de sucesso, vai te curar, vai te dar isso, daquilo. Então assim, é um Jesus quase que Papai Noel, né? Dá presente até umas horas, não precisa nem fazer nada. Pô, se for um pouquinho obediente, né? For bonzinho assim no ano todo, não desobedecer muito, fizer a lição de casa, não repetir de ano, aí ganha no final do ano o presentinho. Então é mais um Papai Noel do que o Jesus bíblico, né? Falando. E aí Jesus foi fazendo a triagem. E ele contava a parábola, o povo ouvia, os desinteressados iam embora, a multidão ia embora.